Quais são os principais fatores motivacionais e barreiras aplicadas ao exercício? Sou o professor Alexandre Evangelista, vou falar exatamente isso nesse vídeo, mas antes, clica no sininho para ativar a notificação e me segue no canal, toda semana tem vídeo novo por aqui. Bom, vamos lá, primeira coisa que a gente tem que pensar, fazer exercício é bom? Claro que é, sem dúvida nenhuma. Agora, frequentar as sessões de exercício, será que é legal? Tem alguns estudos que mostram que a taxa de desistência após 4 meses que a matrícula é feita numa academia, por exemplo, é de 88%. Então veja, o que será que faz as pessoas se programarem, as pessoas estarem todo ano prometendo que vão fazer exercício, mas começam com hashtag novo ano, novo eu, e no fim acabam não frequentando a academia nem um semestre sequer. Alguns vão nem os 3 primeiros meses. Então, como é que a gente consegue tentar entender os fatores motivacionais e as barreiras ao exercício? Bom, vamos lá. Alguns conceitos básicos, tá? Antes da gente começar. Autoeficácia, o que é? Essas 3 variáveis, acho muito importante a gente destacar. O que é autoeficácia? Ela está associada à crença que o indivíduo tem dele próprio, acerca das suas habilidades para realizar ou aprender algo. Isso é uma coisa importantíssima em muita gente, muito personal. Muito professor não dá valor. Quanto maior a autoeficácia, maior é a aderência. Quanto mais o aluno entende que ele consegue dar conta da demanda, mais é a chance, ou maior, perdão, é a chance dele continuar fazendo aquilo. Então é aquele clichê, né? Nós entramos no flow quando a gente faz o que a gente gosta. Por quê? Porque a gente tem uma boa autoeficácia, a gente tem uma percepção positiva em realizar determinada tarefa. E infelizmente, poucas pessoas têm uma autoeficácia bacana associada ao exercício. A maioria fala, não vou dar conta, isso não é para mim. E aí você vai criando experiências negativas com a prática do exercício. E é mais difícil você continuar a praticar. O suporte social é muito importante, porque ele tem associação com conforto físico e emocional fornecido pelos outros. Então, famílias que treinam, normalmente, elas têm uma maior aderência ao exercício. Filhos de pais que treinam têm uma maior aderência ao exercício, porque em casa eles têm exemplos, eles têm conforto físico e emocional fornecido por esses pais, não é? Então, fazer exercício em casa de pais fisicamente ativos é visto com bons olhos. Além disso, tem satisfação e diversão, que é o senso de prazer e de diversão em realizar algo. Isso é muito importante quando a gente fala em adolescente, por exemplo. Os adolescentes, por exemplo, eles só vão fazer algo que eles gostem. Se eles não gostam, eles não vão fazer, a não ser que seja obrigatório, percebe? E aí, obrigar a fazer exercício é complicado para adolescente. Bom, vamos tentar entender, então, cada uma das faixas etárias que a gente tem? Adolescentes, adultos e idosos. Então, primeiro, vamos começar com adolescente. E eu trouxe aqui um trabalho bacana que analisa aí os fatores de motivação em atividade física e comportamento sedentário e manutenção do peso em adolescentes. Eu separei algumas coisas aqui, tá? Então, por exemplo, o que o estudo fala? Que adolescentes do sexo masculino, eles fazem mais exercício por terem uma autoeficácia, olha o termo aparecendo de novo, maior do que adolescentes do sexo feminino. Além disso, quando se fala em prazer e diversão entre os gêneros, você não tem diferença. Então, tanto as meninas quanto os meninos, quando entendem que aquilo é prazeroso e divertido, eles vão fazer, independente do gênero, tá legal? Além disso, essa variável, né, vai depender, ou seja, prazer e diversão associado ao exercício, vai depender muito da habilidade motora, que tem associação com a autoeficácia, como eu já falei, a capacidade cognitiva desse adolescente em entender a tarefa proposta e o status socioeconômico. Okay? Um dos grandes problemas quando se fala em exercício para adolescente é a falta de tempo durante a semana, devido a atividades acadêmicas. Tem gente, adolescente, por exemplo, que fica integral na escola, vai sair no final aí da tarde, já está cansado. E também alguns compromissos familiares. De repente você tem aí filhos de pais separados e eles têm que ficar revezando se eles vão ficar com o pai ou com a mãe. E às vezes o pai e a mãe trabalham o dia inteiro e não tem tempo de levar esses adolescentes para praticar exercício. E a maior prática de atividades corporais entre os adolescentes acontece aos finais de semana. Isso, inclusive, foi associado a um menor IMC entre eles. Então, quando você tem aqueles pais que levam os adolescentes a praticar exercício durante o final de semana, o IMC é menor. Olha que bacana. E uma coisa importante, tá, que a gente tem que pensar, olha só, de quem que é a culpa quando a gente tem criança e adolescente obeso? É dos pais. Filhos de pais obesos têm 80% de chance de se tornarem obesos. Se apenas um dos pais é obeso, esse risco cai pela metade. Quando nenhum dos pais é obeso, o risco de você ter crianças e adolescentes obesos é de apenas 10%.
Vamos dar uma olhada nos adultos agora, entre 18 a 45 anos. Tem uma pesquisa bacana que saiu, que fala sobre, analisa por que alguns fazem, mas a maioria não, em relação ao exercício. E eles viram, ao trabalhar aí com um modelo de métodos mixed aí, que quanto mais velho a pessoa é, mais prazer e satisfação existe em praticar exercício. E quanto maior a aderência, quanto mais tempo se está treinando, menor é o interesse na aparência física. Por quê? Porque o exercício já começa a ter resultados positivos no psicológico das pessoas, por exemplo. Elas se sentem melhor, elas dormem melhor, elas têm mais motivação para o dia a dia e rendem mais no trabalho. Então, olha só que interessante. Parece que quando um indivíduo, aí, o adulto, ele quebra aquela barreira dos 3 meses, ele aumenta a aderência ao programa de exercício, aumentando a chance de continuar. E ir treinar com um amigo está associado a maior prazer e satisfação. E quais são os principais fatores motivacionais de adultos entre 18 e 45 anos aí? Foi a faixa etária que eu peguei desse estudo. Problemas com peso, então eles procuram a academia para emagrecer sim. Eles querem socializar ou sociabilizar e eles buscam saúde física e mental. E quais são as principais barreiras? A falta de confiança, a autoeficácia é muito baixa, né? Eles falam, não vou dar conta, estou fora de forma, vai todo mundo ficar olhando para mim, não me sinto confiante de estar no ambiente de academia. Falta de tempo, custos envolvidos. Tem gente que, por exemplo, gosta de praticar tênis, mas é muito caro, então não vai, não tem condições. E a baixa autoeficácia, como eu falei, que tem associação com a falta de confiança. Beleza? E aí outros fatores, né, importantes a serem considerados. Quem busca, por exemplo, aulas de alongamento na academia, ou aulas de treinamento de força, musculação e aulas de dança, eles estão mais interessados em sociabilizar do que quem procura aulas de treino cardio, quem procura, por exemplo, uma aula de spinning. Então, quem busca alongamento, aula de dança, que são aulas coletivas, e mesmo na sala de musculação, quer mais socializar. Agora, quem faz aula de natação, por exemplo, não muito. A motivação com foco na aparência também foi maior entre os praticantes de atividade cardio. Então, quem procura uma aula de natação, uma aula de spinning, por exemplo, tem mais preocupação com a aparência do que quem procura uma aula de dança, uma aula de coletivas, por exemplo. Estar fitness, independente da modalidade, é um desejo de todos na academia. E aí vem a meia-idade idosos. Como é que a gente trabalha com essa meia-idade idosa? Então, entre 50 e 64 anos e entre 65 e 70 anos. Eu trouxe um estudo bacana aí também, publicado no Journal of Aging and Physical Activity em 2019. E olha só, trouxe os resumos, né? Para indivíduos de 50 a 64 anos, os fatores motivacionais são benefícios gerados pela prática do exercício físicos e mentais, ter metas estabelecidas, então eles querem, né, ter um planograma aí do que vai acontecer, alívio do estresse. Para indivíduos mais velhos, 65 a 70 anos, incentivo dos pares. Então, de repente, um amigo ou um parceiro, uma parceira, vai treinar com ele ou com ela, e aí é bacana. Aspectos sociais e apoio dos profissionais que estão prestando serviço. Por isso que é muito bacana vocês colocarem aí horários para atendimento de idosos dentro da academia. Isso é bem legal. E aí, algumas barreiras, né? Que a população de 50 a 64 anos apresenta. Eu não vou abordar todas, depois se você quiser assistir de novo, para e vê aí. Mas as principais barreiras, por exemplo, e as possíveis soluções que eu dou em cima dos estudos aí que eu mostrei para vocês. Então, os indivíduos, eles não se sentem habilidosos para fazer exercício, tem baixa autoeficácia. Qual é a possível solução? Trabalha com exercício de baixa complexidade, ou bota ele para trabalhar em máquina. Eles têm medo de se machucar. O que tem que fazer? Adequa o tipo de atividade e conversa com o médico. Ele tem medo, olha só, de sentir dor durante e após o exercício. Quem falou que sentir dor depois do exercício é bom? Não é. Ele tem isso, é uma barreira para as pessoas. Eu vou ficar todo dolorido. Não vou. Então, trabalhar com volumes reduzidos de treino talvez seja uma boa solução aí. Falta de suporte profissional adequado. Tem profissional, infelizmente, que não se prepara. Então, tem que oferecer um serviço personalizado de prescrição. Eles não gostam de locais que não têm estrutura ou planejamento. E a prática de exercício, para muitos deles, não é prioridade, porque falta tempo a eles. E mostrar, né, para o cliente que aquele é o momento dele. Então, ele tem que ter tempo para ele mesmo. E trabalhar com rotinas time efficient também de treinamento, talvez seja uma boa ideia. Agora, quando se fala em 65, 70 anos, quais são as barreiras e quais são as possíveis soluções? 65, 70 já devem até saber, né? Não sentem segurança ao praticar o exercício. E aí vocês vão ver aí do início ao fim, ó, é basicamente a mesma solução. Acompanhamento individualizado, aplicar exercício de baixa complexidade e mostrar os benefícios da prática.
Então, por exemplo, outra barreira, falta de habilidade e falta de histórico associado à prática do exercício. De novo, acompanhamento individualizado, baixa complexidade, mostra benefícios. Tem idoso, por exemplo, que tem medo de cair e se machucar fazendo exercício. De novo, acompanhamento mais individualizado, horário só para os idosos, treinamento personalizado. Muitas barreiras envolvem também a falta de suporte dos familiares. Então organiza um grupo de suporte na academia, de novo, horário do idoso. E muitos se acham velhos para começar a praticar. Aqui a gente tem que falar que não existe isso de idade certa para começar. Então, basicamente, meus queridos e queridas, essas são as principais, são os principais aspectos associados aí a adolescentes, adultos e idosos com relação à barreira e a aderência a programas de exercício. É isso. Beijo no coração e até o próximo vídeo.